Olá, bom dia, seja muito bem-vindo aqui no Rica. Aqui você vai aprender dicas sobre finanças, mas também você vai ouvir testemunhos da minha própria vida, o que Deus tem feito, como que eu tenho vencido nessa área, e a gente vai crescer juntas, vai aprender juntas. Hoje eu quero compartilhar com você aqui um versículo de Provérbios que diz assim: é melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. É Provérbios 12, 9, depois se você quiser ler. Bancar o rico. Essa é a primeira receita da pobreza. Você viver uma vida fora do que realmente você pode pagar. Por exemplo, assim, imagina que você ganha 10 mil reais e você gasta 15, 20. Isso quer dizer que você está sendo pobre, né? Tá ganhando um valor, mas está gastando a mais. Agora, quando você ganha, digamos que 10 mil reais, e aí você vive com 6, com 7, com menos do que você ganha, isso quer dizer que você consegue manter a tua vida num padrão melhor. E eu gostaria de contar um testemunho meu. A gente morava em um apartamento, mas a gente decidiu, justamente para colocar em prática isso, sair do apartamento, porque tinha condomínio para pagar, um monte de coisa. E a gente veio morar numa área rural, bem mais barato, né? Que a gente não tem que pagar água, porque já tem poço, não paga aluguel. Então a gente conseguiu reduzir a nossa vida para uma vida mais simples, para diminuir a despesa. Com isso, o que acontece? A gente não precisa viver fora do nosso padrão, viver fora daquilo que a gente realmente ganha. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida nas finanças, você precisa viver uma vida simples, você precisa guardar uma parte do que você ganha, né? Investir em alguma coisa e gastar sempre menos do que você ganha. Então, esse é o segredo: guardar uma parte, viver uma vida simples e viver abaixo do padrão. Eu sei que hoje é muito difícil fazer isso porque a gente vive uma época de muita aparência. Você olha ali na internet, daí você já vê um monte de coisa para comprar, você vê pessoas com um monte de coisas e fotos e isso e aquilo, é aquele carro, todo dia tem um carro novo lançando, todo dia tem algo novo para você comprar. E se você seguir essa onda aí de consumismo, o que vai acontecer com você? O teu dinheiro vai ficar pouco para tantas coisas que existe para comprar. Então, quando você entende que você quer viver uma vida, um padrão um pouco menos, você consegue viver uma vida simples, uma vida calma, uma vida abençoada, porque você está fazendo uma boa administração. Então, essa é a dica aqui de hoje de Provérbios. Eu ainda tô no processo, tá bom? Não tô aqui falando com você porque tá tudo perfeito, mas porque eu quero que você cresça junto comigo. Nós vamos crescer juntas aqui nesse canal. Então, se inscreva, compartilhe, mande lá para aquela sua amiga que você sabe que também está querendo crescer, que sabe que em 2026 vai querer ter uma vida diferente. Então, o primeiro passo para ter uma vida diferente é ajustar ali o que você ganha com o que você gasta. Então, você saber que tudo que você ganha tem que ser a mais do que aquilo que você gasta. Todos nós temos as nossas contas fixas, que são as contas que a gente tem que pagar todo mês, não tem escapatória: água, luz, telefone, internet, as condomínios, se você mora em apartamento, talvez a parcela do carro, talvez a parcela da casa. Então, tem as contas fixas. E todas as tuas contas fixas têm que ser abaixo do que você ganha. Porque se ela for a mais, você vai viver sempre no sufoco. E você estando no sufoco, você vai optar pelo quê? Cartão de crédito, né? E o cartão de crédito, a gente sabe que se não souber administrar, fica muito difícil de você conseguir conduzir ele, porque os juros são muito altos quando a gente atrasa. Então, essas são as dicas de hoje. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Curta e compartilhe. Um ótimo dia.